História 1. Rodrigo Borg. Sou usuário frequente do metrô da Cidade do México, pois trabalho em Santa Fé e todos os dias faço baldeação para a linha rosa, bem nessa estação. Porém, uma noite, por volta das 11 horas, enquanto eu voltava para casa, aconteceu algo que nunca esquecerei. Eu estava esperando o metrô, perto do túnel. Havia algumas pessoas na estação, mas muito poucas. Eu podia ver alguns no meio da plataforma e outros na frente. Naquela época, quase ninguém usava os últimos metros, seja por questões de segurança ou por outros motivos. Quando o trem chegou, notei que o penúltimo vagão estava cheio, mas o último estava vazio. Decidi entrar no último vagão. Sentei-me em um dos assentos reservados para idosos ou grávidas e olhei ao redor. Pensei que estava completamente sozinho, mas não estava. Assim que as portas se fecharam e o metrô começou a andar, vi uma garota sentada no fundo do vagão, perto da janela. Ela estava virada para mim. Quando a vi, ela me cumprimentou alegremente. Acenei de volta. Ela parecia uma garota gentil, com uma aparência que transmitia familiaridade. Ela tinha duas tranças no cabelo e usava um vestido vermelho com detalhes brancos. Mas eu estava sozinho. Pensei que talvez ela tivesse se perdido dos pais na estação anterior. Não dei muita importância, pois há crianças que sabem andar de metrô perfeitamente. Peguei meu telefone e, enquanto verificava o Facebook e enviava mensagens de texto, percebi pelo canto do olho que a garota estava se aproximando, trocando de lugar lentamente, até que finalmente se sentou na minha frente. Olhei para cima e lá estava ela, sentada, com os braços apoiados no queixo. "Olá, senhor", ela disse com uma voz doce. Imaginei que ele tivesse uns 8 ou 9 anos. Eu respondi a ela, "Olá de novo". Perguntei por que ela estava sozinha e se ela não estava com medo. Ela não respondeu, apenas ficou me encarando. Esperei uma resposta, mas como não obtive nenhuma, decidi ignorar e continuar verificando meu telefone. "Senhor, você poderia amarrar meus cadarços, por favor?", eu a ouvi dizer. Olhei para ela e disse que sim. Levantei-me e ela também, posicionando-se no centro do metrô. Abaixei-me para amarrar os cadarços, mas notei que o vestido dela era longo e arrastava no chão. Foi por isso que pedi para ela levantar o sapato para que eu pudesse ver seus sapatos. Ela começou a rir e então lentamente levantou o vestido. De repente, com um movimento rápido, ela levantou o vestido completamente, revelando que ela não tinha pés nem pernas. Eu estava flutuando. Ao ver isso, senti como se meu coração tivesse parado por um momento. Tentei dar um passo, mas apenas uma das minhas pernas respondeu e caí de costas no chão do metrô. Fiquei ali por alguns segundos, depois me levantei e corri até o fim do vagão, onde há uma pequena janela que permite ver o próximo vagão. Gritei por socorro para as pessoas do metrô ao lado e várias se viraram para olhar para mim. Gritei mais alto porque pude ver o reflexo da garota parada bem atrás de mim. No meu desespero, não percebi que o metrô havia chegado na próxima estação. Quando as portas se abriram, as pessoas que entraram começaram a me olhar com curiosidade. Alguns passageiros do outro vagão também se aproximaram de mim para perguntar o que havia acontecido e se poderiam me ajudar. Saí da plataforma, ainda muito assustado, e contei a eles o que havia acontecido. A maioria me insultou ou foi embora, mas duas pessoas me disseram para me acalmar, que a menina realmente aparece, mas ela não faz mal algum, ela só assusta. Então percebi que era um fantasma que assombrava o metrô da Cidade do México. Ainda não entendo como tem gente que considera algo assim normal, porque para mim foi a pior experiência da minha vida. História 2. Domingo Herrera. Você tem lembranças de coisas que costumava fazer repetidamente nos fins de semana, como comer tacos ou brincar antes do café da manhã, visitar a avó ou até mesmo ir ao cinema? Para mim, os domingos eram dias de tacos, missa e, no final, sorvete. Antes de tudo isso, sempre íamos buscar meu pai, que trabalhava como guarda noturno perto de Chabacano. Isso aconteceu quando meu irmão tinha 8 anos e eu 13. Lembro-me que era uma manhã ensolarada de maio. Assim que acordamos, fomos para o metrô. Pegamos o trem na estação Ciudad Deportiva. Minha mãe costumava nos ensinar as estações do ano e fazer uma brincadeira com isso. Meu irmão e eu contávamos as estações. Quando chegávamos à nona, sabíamos que era hora de descer. Naquele dia, já estávamos na 7ª estação e a maioria das pessoas já havia descido. Não restavam mais do que 10 pessoas no vagão. De repente, chegamos à estação Chabacano. Ninguém pareceu notar nada de estranho, mas meu irmão disse à minha mãe que eu tinha contado errado, porque, segundo ele, a estação Durazno era a 4ª, não a 7ª.
Minha mãe não lhe deu atenção e as portas se fecharam novamente. O vagão continuou avançando e um jovem que estava encostado no corrimão se aproximou de uma das portas. Quando o metrô chegou à próxima estação, as portas se abriram novamente. O jovem olhou para fora por alguns segundos, tirou os fones de ouvido e, com uma expressão perplexa, perguntou: "Que estação é essa?" Um senhor mais velho, que estava ao lado dele, respondeu: "É Patriotismo, depois vem Tacubaya." Mas o jovem, com a voz trêmula, disse: "Lá fora diz Observatório." Naquele momento, todos que ouviram ficaram chocados. Nós nos viramos para olhar e, com certeza, estava escrito Observatório. Foi estranho. A estação estava escura, iluminada apenas por alguns buracos no teto. Não havia luz, algumas partes estavam cobertas de escombros e as paredes, que normalmente são de cor creme no metrô, estavam em ruínas. Apesar da poeira, o logotipo do observatório podia ser visto. Alguém comentou que a estação parecia abandonada e o jovem sugeriu que talvez ela estivesse sendo reformada. Mas minha mãe respondeu que, mesmo assim, ainda faltavam várias estações para chegar ao observatório. Chegamos na próxima estação, mas as portas não abriram. Retornamos àquela estação estranha e abandonada. Todos nós permanecemos em silêncio. O metrô avançou novamente, mas parou no túnel, ficando completamente escuro por um minuto. Todos começaram a conversar entre si, tentando encontrar uma explicação lógica. A energia voltou e o metrô continuou seu caminho. Na estação seguinte, ficamos nervosos, mas nos acalmamos quando vimos que era Patriotismo, com pessoas esperando na plataforma. O jovem desceu em Tacubaya, como todos nós, ainda confuso e assustado. Quando encontramos meu pai, minha mãe explicou a ele que estávamos atrasados porque o metrô estava estranho, pulando estações. Ele não entendeu, mas mencionou que havíamos chegado 20 minutos antes do combinado. Hoje, quando me lembro dessa história, ainda não sei o que aconteceu lá dentro. Que estação era essa? E o mais estranho é que não fui só eu, muitas pessoas testemunharam esse evento. História 3, Arturo Garcia. Olá, sou do Vale de Chalco e trabalho como auxiliar de polícia na Cidade do México. Como muitos de vocês sabem, uma grande tragédia ocorreu na linha 12 do metrô. Mas o que vou contar a vocês aconteceu dias depois da reabertura dessa linha. Naquele dia, já tínhamos fechado as entradas do metrô e eu estava lá para garantir que estava tudo bem. Como a estação não era subterrânea, fiquei do lado de fora, falando ao telefone com minha esposa por cerca de 5 minutos. Foi então que comecei a ouvir lamentos, vozes de homens e mulheres chorando. Pedi à minha esposa que esperasse um momento enquanto eu verificava o que estava acontecendo. O som vinha de baixo, então fui em direção às escadas. Elas eram bem longas, e de cima vi várias pessoas sentadas nos degraus. Chamei para ver se estavam bem, mas ninguém atendeu. Decidi descer. Quando me aproximei, percebi que havia muitas pessoas, homens e mulheres, chorando, com as mãos cobrindo o rosto ou os joelhos. Aproximei-me de uma mulher que parecia bem vestida, mas chorava baixinho. Eu perguntei a ele: "Senhora, o que aconteceu?" Pensei que talvez meus companheiros os tivessem deixado entrar por alguma emergência, já que muitas pessoas pareciam feridas. Mas a mulher nem olhou para mim. Abaixo, outras pessoas estavam cobertas de poeira, como se tivessem acabado de sair do trabalho. Na parede à direita, vi um homem chorando, com o rosto escondido entre os joelhos. Aproximei-me dele e perguntei: "Senhor, posso ajudá-lo? O que aconteceu? Por que eles estão aqui?" Ele também não me respondeu. Eu estava cercado por mais pessoas chorando, o que começou a me deixar nervoso. Usei o rádio para chamar meus companheiros de equipe, mas o equipamento não estava funcionando. As pessoas ainda choravam, algumas gravemente feridas. Resolvi pegar meu celular para mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, mas não tinha sinal. Fui até a estação Olivos para fazer uma conexão e liguei para meu chefe. Expliquei a ele que havia muitas pessoas lá embaixo, algumas cobertas de poeira e feridas. Meu chefe não hesitou um momento e enviou a polícia preventiva. Poucos minutos depois, desci novamente para as escadas. Eu ainda vi pessoas chorando no mesmo lugar, mas quando cheguei com a polícia, elas não estavam mais lá. Fomos até lá para verificar se eles tinham ido até a delegacia, mas não havia ninguém lá. Alguns policiais sugeriram que eles podem ter entrado no túnel. Concordei em dar uma olhada, mas não encontramos nada. Os policiais ficaram frustrados e foram embora. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha esposa. Ela sugeriu que talvez fossem as pessoas que morreram no acidente de metrô. Não acredito muito no sobrenatural, mas isso me fez pensar. Foi assustador perceber que, por alguns momentos,
Fiquei cercado por fantasmas. Escrevo esta história com grande respeito pelas vítimas do acidente e garanto que tudo o que contei é 100% verdade. Muito obrigado por me ouvir. História 4, Álvaro S. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tive no metrô da Cidade do México. Quando eu era criança, eu costumava andar muito de metrô porque meus pais sempre procuravam algo para nos distrair nos fins de semana. Fomos a parques, museus, monumentos, bibliotecas e até mercados. O metrô sempre foi nosso principal meio de transporte e, desde então, o utilizo para tudo. Cerca de 4 anos atrás, minha namorada estava voltando de uma viagem a Querétaro. Eu não a via há quase um mês e sentia muita falta dela. Eu disse a ela que a pegaria na rodoviária. Ela me informou que o ônibus sairia às 6 horas e que levaria cerca de 3 horas para chegar. Planejei sair de casa meia hora mais cedo para chegar na hora. Na noite anterior, separei minhas roupas, carreguei meu telefone e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei meio dormindo, fui ao banheiro e ouvi minha vizinha gritando com a filha, como todos os dias antes de irem para a escola. Peguei meu telefone para verificar as horas, mas percebi que não tinha conectado o carregador. Entrei em pânico, vesti-me rapidamente e saí de casa. Por sorte, encontrei um táxi imediatamente. Perguntei ao motorista que horas eram e ele respondeu: "São 5 horas, meu jovem." Aquilo me tranquilizou um pouco, mas então percebi meu erro. Agora eu teria que esperar minha namorada por cerca de 4 horas. Fui até a estação Observatório, sabendo que ela teria que passar por lá. Naquela época, a estação estava muito cheia de pessoas. Para me distrair, fiquei observando a agitação, pessoas correndo de um lado para o outro. Como meu celular estava sem bateria, o tempo passou ainda mais devagar. Perguntei as horas a várias pessoas. Por fim, perguntei a um policial, que respondeu: "São 20 horas e 30. Sentei-me na escada, fechei os olhos por um momento e, sem perceber, adormeci. Quando acordei, levei um grande susto. A estação estava completamente vazia. Foi estranho não ver ninguém lá, apenas a equipe de limpeza estava à distância, esfregando o chão. Enquanto eu me recuperava do sono, algo chamou minha atenção. No pé da escada vi uma mulher. Ela tinha o cabelo bagunçado e usava um longo vestido preto. Ele estava sorrindo para mim. Pensei que fosse apenas um gesto educado, então sorri de volta, mas havia algo naquilo que me deixou desconfortável. Aquela mulher começou a aumentar o sorriso de uma forma perturbadora. Seus olhos pareciam cada vez mais estranhos, como se as pupilas estivessem crescendo. Pisquei e, quando abri os olhos, ela estava muito mais perto, a apenas alguns passos de distância. Seu sorriso era tão grande que se estendia de orelha a orelha, e então vi seus dentes, afiados, como bicos. Entrei em pânico. Por um momento, pareceu que ele estava hipnotizado pelo rosto horrível dela. Tentei não piscar, mas o terror me fez desviar o olhar por um segundo. Quando olhei para ela novamente, ela estava ainda mais perto. Subia as escadas correndo sem olhar para trás, tentando escapar. Tropecei e acabei colidindo com minha namorada, que tinha acabado de chegar. Ela, animada, me perguntou: "O que aconteceu com você? Por que você tem essa cara?" Não consegui responder. Quando finalmente olhei para trás para mostrar a mulher, ela já havia desaparecido. A estação estava cheia de pessoas novamente, como se nada tivesse acontecido. Quando fiz algumas pesquisas na internet, descobri que muitas pessoas já viram essa mulher no metrô. Eles a conhecem como a Mulher Sorridente. Agora posso dizer com certeza, essa lenda urbana é real. História 5. A estação sem saída. Certa vez, fui policial no metrô e tive uma experiência que ainda não consigo explicar. Era meu primeiro dia de serviço quando fui enviado para verificar uma estação em uma das paradas. No começo tudo parecia normal, mas o que aconteceu depois foi estranho e assustador. De repente, ouvi um som, algo como um curto-circuito. Não foi uma explosão, mas foi o som de eletricidade escapando de algum lugar. Fiquei nervoso porque sempre tive um medo especial desse tipo de situação. Tentei rapidamente usar meu rádio para reportar, mas não funcionou. Não fez nem barulho de estática. Isso não me surpreendeu muito, porque os rádios às vezes falham. Pensei que talvez a bateria tivesse acabado ou que algo mais estivesse afetando o aparelho. Então decidi ir em direção à entrada da estação para retornar ao meu ponto de vigilância. Mas quando cheguei, o que vi me deixou paralisado. Onde deveria estar a entrada, havia um muro. Pensei que tinha entrado no lugar errado, que talvez estivesse imaginando coisas ou que tivesse tomado o caminho errado.
No entanto, verifiquei cuidadosamente e tudo estava bloqueado. Não havia entrada, nem catracas, apenas paredes por toda parte. Comecei a entrar em pânico. Decidi entrar em um túnel próximo, onde as luzes começaram a piscar como em uma cena de filme de terror. Meu medo aumentou porque eu tinha a sensação de que alguém, ou alguma coisa, poderia aparecer a qualquer momento. Mas o mais estranho é que as grandes portas de saída também não estavam lá. Onde deveriam haver saídas, também havia paredes. Como policial, eu conhecia muito bem as delegacias e sabia que isso não era normal. Nada fazia sentido. As catracas que sempre estiveram lá desapareceram, e as placas que indicavam a saída agora apontavam para os muros. Comecei a gritar por socorro, mas ninguém me respondeu. A frustração começou a me consumir. Fiquei preso naquela estação sem saída. A partir daí, já não me importava mais se aparecia a chorona ou a moça do metrô, o que realmente me apavorou foi ser trancado sem nenhuma explicação. Decidi me acalmar e voltar pelo mesmo caminho que havia feito antes. Quando me aproximei do túnel por onde passam os trens, meu rádio começou a funcionar novamente. Ouvi meus colegas me perguntando por que eu estava gritando. Tentei explicar a eles o que tinha acontecido, mas quando olhei para trás, tudo estava normal novamente. As entradas e catracas estavam lá, como sempre. Não entendi nada. Fui até as catracas e vi os bilhetes no lugar. Eu senti como se tudo tivesse sido um pesadelo. Peguei meu rádio e apenas disse que tinha apertado o botão por engano, sem mencionar o que realmente aconteceu. Até hoje não consigo explicar o que vivi naquela estação. Quando compartilhei essa história com meus colegas, alguns mencionaram coisas estranhas que também aconteceram com eles no metrô, mas nada parecido com o que eu vivenciei. Espero não ser o único a passar por algo assim. Saudações, e eu adoraria saber se mais alguém teve experiências semelhantes no metrô. História 6, Ritual satânico no metrô. Lembro-me muito bem de uma experiência aterrorizante que tive no metrô. Hoje em dia, é comum que eles se levantem para cantar, vender coisas ou doces, mas há muitos anos era diferente. Não sei se vocês lembram, mas antes tinha gente que subia sem camisa, com os óculos enrolados num pano. O show deles consistia em rolar no vidro e se bater até sair um pouco de sangue. Sempre me pareceu assustador, mas era algo que eu via com frequência. Uma noite, depois de sair do trabalho, peguei o metrô. Não me lembro em que estação do ano estávamos, porque foi há muito tempo, mas o que aconteceu naquela noite permanece gravado na minha memória. O metrô estava meio vazio, então não era conveniente para ele fazer o show, mas ele fez mesmo assim. Ele era diferente de todos os outros. Ele ficou parado no meio do corredor, pegou o pano com o vidro e começou a fazer algo estranho. Ele pegou algo vermelho que parecia sangue e derramou, formando um círculo no pano. Ele então pegou uma figura estranha e a colocou de lado, seguida por um livro, a Bíblia Satânica. Ele começou a recitar algo que parecia latim. No começo pensei que fazia parte do show se destacar, mesmo que fosse um pouco estranho. Por mais estranho que fosse, eu gostava de ver algo diferente, mas conforme eu continuava recitando aquelas palavras, a atmosfera começou a ficar diferente. Uma presença pesada, que eu não sabia se era por sugestão ou porque algo realmente estava acontecendo, me fez sentir desconfortável. De repente, ele começou a gritar mais alto e a se jogar através do vidro. Então ele pegou um dos copos e começou a cortar seus braços. Não eram ferimentos profundos, mas ele estava sangrando. O mais perturbador foi quando ele aproximou seu sangue do livro e deixou gotas caírem nas páginas. Naquele momento, um homem na minha frente me disse para não olhar mais para ele. Quando chegamos à próxima estação, ele me puxou com ele e pediu para descermos. Do lado de fora do metrô, o homem me explicou que ele era um bruxo que fazia curas e coisas espirituais. Ele me disse que o que aquele garoto estava fazendo não era um simples show, mas um ritual satânico para algo obscuro. Foi um alívio ele ter me levado para sair, porque a verdade é que o clima estava pesado, e não sei se aquela pessoa tinha invocado algo ou estava dando algo naquele ritual. O que eu sei é que não foi apenas uma sugestão minha, mas algo estranho estava acontecendo. Espero que as pessoas que ficaram no final daquele ritual estejam bem, porque nunca soube se aquilo realmente invocou algo ou se o que aconteceu naquela noite foi mais do que apenas um show. História 7. A Estação Fantasma. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Marisol. Trabalhei durante anos na cidade do México e, para isso, tenho que pegar o metrô de qualquer maneira.
Quando essa coisa que vou contar aconteceu comigo, não tomei como algo paranormal, mas foi muito estranho. Eu estava saindo do trabalho, como em qualquer dia normal. Eram 21 horas quando eu estava na estação da linha 4, em Santa Anita. Eu estava esperando o metrô e lembro perfeitamente que estava um calor infernal naquela noite, não só no metrô, mas também na rua. Havia muita gente no ponto, e eu sempre vou no último vagão, sinto que tem menos gente. Naquela época eu entrei e sentei. Tive que passar por várias estações, eu ia descer na penúltima estação, em Bondojitos. Fiquei sentado ali o tempo todo, observando as pessoas entrando e saindo, e outras saindo no meio do caminho. Não havia tantas pessoas como no começo, apenas algumas. Todos já estavam sentados. Quando pensei que tinha chegado ao meu posto, levantei-me do meu assento, fiquei em frente à porta e ela se abriu. Saí da plataforma. Aparentemente, eu fui o único que desceu. Aqui, o metrô fechou as portas e começou a andar, e vi que estava na Talismã, uma estação depois de onde desci. Que idiota! Como não percebi! Como eu não percebi! Ele me repreendeu várias vezes. Quando eu estava caminhando, não vi ninguém. Não havia nem polícia. Não achei estranho, talvez eles estivessem lá embaixo. Eu não tinha comido e estava com fome. Quando desci para comprar alguma coisa, comecei a perceber que estava sozinho. Esta estação estava vazia, os policiais não estavam nem perto deles, assim como as pessoas. Que estranho, ele disse calmamente. Quando eu estava subindo as escadas, começou a ficar muito frio. Comecei a ver que estava chovendo muito forte lá fora. Estava muito frio, tanto que eu estava tremendo. De um momento para o outro, o clima mudou. Enquanto eu caminhava, não havia barracas, parecia que eu estava sozinho naquela estação. Parecia uma estação fantasma. Só se ouviam meus passos e a chuva lá fora. Não havia nem pessoas vendendo ingressos. Esta estação parecia muito velha. O cheiro também era muito forte, úmido, como de um lugar abandonado. Eu tremia de frio e o mais assustador era que estava completamente sozinho, com as portas fechadas com grades. Eu simplesmente decidi voltar. Quando voltei, desci as escadas e magicamente o ponto de ônibus estava cheio de pessoas, incluindo a polícia. Quando voltei, já havia barracas. Eu estava assustado. A chuva não era mais ouvida e a temperatura estava quente novamente. Perguntei a um policial o que tinha acontecido, onde eles estavam, e ele me disse que não sabia do que eu estava falando, que ele estava no mesmo lugar o tempo todo. Tentei convencê-lo de que a estação estava completamente vazia há um momento, mas ele disse que não. Fiquei confuso. Poucos minutos atrás não havia nem pessoas. O metrô parecia abandonado e só de subir e descer as escadas já tinha gente, barracas e policiais. Quem sabe o que aconteceu, mas fiquei completamente atordoado por vários meses.